Eu fui aprovado em Medicina na Universidade de Brasília e nos últimos anos eu já ajudei mais de 50 alunos a conquistarem esse mesmo sonho. Nesse vídeo eu vou trazer alguns conselhos para você que também deseja passar na UNB, independente do curso. Esse é o último vídeo do módulo de introdução do Manual de Sobrevivência do PAS, feito pelo Guia do PAS. E eu espero ter te ajudado até aqui. Eu decidi fazer esse interlúdio para trazer um pouco de reflexão. Lembrando que ao longo do Manual de Sobrevivência, a gente ainda vai aprender muito sobre essa prova para direcionar o seu preparo. Aqui eu quero falar mais sobre rotina, mais sobre o que você precisa ter de mentalidade pensando na prova. Por isso eu quis trazer um vídeo sobre essa temática. Primeiramente, eu diria que um dos principais aspectos que eu identifico nos candidatos que são aprovados e que conquistam de fato ali o seu objetivo não é uma inteligência inata, uma facilidade prévia que eles tinham com todos os conteúdos e que colocou eles disparado lá na frente. Na verdade, é a constância, uma consistência quando a gente pensa nos estudos. Porque não adianta muito o candidato ter facilidade se ele não enfrentar a lista enorme de conteúdos que temos para o PAS ou então para o vestibular tradicional. Isso é bom, saber disso mostra para você que não é nada sobre um talento, sobre resultados prévios, não é nada sobre isso. É principalmente sobre a capacidade de se dedicar ao longo de um ano para cada uma das etapas. Não pense que a figura do aprovado é aquela figura idealizada, do nerd desde cedo que se dava super bem nas escolas. Inclusive eu não fui essa pessoa. No 9º ano eu até cheguei uma vez a ficar de recuperação em matemática, mas no ensino médio eu mudei muito a postura. Meus colegas que foram aprovados comigo também, beleza, tinha facilidade em algum conteúdo ou outro, mas não era tudo de mão beijada. Enfrentar essa figura de que só passa num curso muito concorrido, quem tem facilidade desde o início, quem é super inteligente, vai ser importante para você, porque você precisa se enxergar como alguém que vai conseguir passar. Ok, o principal elemento então, para a gente abrir o vídeo, é a constância, é a consistência. E eu acho que não tem como a gente conseguir fazer isso durante a preparação se nós não conseguimos enxergar um princípio, um motivo para o estudo. Porque não é fácil repetir dezenas, centenas de vezes ao longo de um ano a mesma rotina, seja aula, livro, questões. Tudo isso, em dado momento, fica maçante. Em certas ocasiões você vai sentir que não está progredindo. Uma das maneiras que a gente encontra para enfrentar esse desafio é entender o motivo daquilo. Você não está fazendo aquilo pela prova. A prova é parte do caminho para algo maior na sua vida. E tentar enxergar no contexto do seu futuro e do que você deseja vai ser muito importante. Então, quando eu desejava fazer o PAS e queria ter boas notas, eu pensava no meu objetivo maior. Não era a nota por si só, mas o que aquela nota iria propiciar na minha vida. Estudar na minha cidade. Eu já morava em Brasília há muito tempo, embora seja de BH, né? Então estudar aqui em Brasília, onde eu já estava, numa universidade muito boa, quem sabe até com os meus colegas, e o destino quis que fosse assim, eu passei com 2 colegas para a mesma turma na Medicina UNB, fazendo o que eu desejava naquele momento. O princípio não precisa ser uma coisa imutável, algo fixo, escrito na pedra, mas precisa ser algo que te guie nos momentos mais complicados da preparação. Então pode ser um objetivo realmente imediatista, um objetivo mais de longo prazo, algo vocacional que realmente se oriente porque você se enxerga como pessoa, não importa, mas tem que ser algo que te motiva, porque isso vai te ajudar nos dias complicados. Então, até agora eu te falei da consistência e de como que um princípio te ajuda a ter a consistência. Mas falando de mão na massa mesmo, o que vai ser importante para um candidato em busca da aprovação? Vida real. Olha, passar em uma prova não é dominar todos os conteúdos, não é ter o domínio teórico rebuscado, refinado, saber cada tópico. Eu digo com sinceridade que alguns colegas meus da época da preparação para o PAS sabiam mais da teoria do que eu. A diferença de um ter passado e outro, então, não está especificamente na teoria. Ela é importante, eu não estou negando isso, mas ela não é o único fator na hora de buscarmos uma aprovação. Além da teoria, você precisa considerar um entendimento refinado sobre a prova que você vai fazer, realmente aquela abordagem específica. O conteúdo pode ser o mesmo no PAS, no Enem, em um vestibular lá de São Paulo, por exemplo, mas a maneira que ele é cobrado difere significativamente. Ter o conteúdo com uma base teórica muito robusta vai te ajudar em qualquer uma dessas provas, mas se você ignorar o apelo a algumas temáticas específicas, o ponto de vista, a linguagem,
cobrada pela sua banca, pela sua prova, você estará em dificuldades que seriam desnecessárias. Você não precisava passar por isso, porque a parte mais difícil é a teoria. Então cumpre a teoria de maneira robusta primeiro, mas depois busca essa visão na abordagem. Isso é importante. Então falei que não é só teoria, tem que ter essa visão estratégica de abordagem na prova. E também precisa ter a visão estratégica relacionada ao que fazer na hora de uma prova do PAS. Isso é um desafio que você não enfrenta em vários outros processos seletivos do Brasil. Aquela história de fator de correção, questão errada, nula certa, que eu introduzi para você, ela não está presente no Enem. No Enem você tem a TRI, mas você não precisa refletir se marca ou não uma questão. No PAS, praticamente cada item que você visualiza é uma aposta e a prova te perguntando: e aí, você confia mesmo no seu conhecimento? Você vai marcar mesmo essa questão? E se você não tiver estratégia, se você não tiver preparo, vai ficar difícil. Então eu recomendo que desde o início você busque se orientar pela prova. E que bom que você está aqui assistindo o Manual de Sobrevivência. Você precisa, ao longo dos vários meses até a sua prova, entender o fator de correção, simular provas antigas e testar o seu instinto de marcar ou não alguma questão no momento oficial. E sabe qual é uma das melhores maneiras de conseguir essa consciência, essa estratégia se tornar quase intuitiva? É justamente fazendo questões. Uma quantidade muito grande de questões. Elas precisam ser parte da sua rotina. Um erro extremamente frequente do candidato, especialmente lá no início da jornada, é a lógica de estudar bem a teoria primeiro, para depois, quando eu estiver bem na teoria, praticar as questões oficiais. Essa lógica é prejudicial, ela nos engana. A questão oficial, a questão para você praticar, precisa estar acoplada na sua rotina junto com o estudo da teoria. Você não pode esperar o momento ideal para fazer questões. Eu brinco com os meus alunos, com o pessoal no guia, que é como se você esperasse ficar forte para começar a fazer academia. Não, você só vai ficar forte por meio desse caminho. Você só vai ficar bom na teoria se você praticar com questões. As questões mostram seus pontos fracos, mostram que uma teoria que na sua cabeça talvez estivesse super nítida, super consolidada, na prática, na hora do vamos ver, ainda está nebulosa. E que bom que você tem uma questão para te mostrar isso, em vez de ter que esperar apenas a prova oficial para se deparar com o conhecimento ainda em construção. Desse modo, veja que fazer questões é algo que vai muito além de simplesmente sentir o espírito da prova. Realmente, talvez esse seja um dos principais pontos, mas quando você faz questão de uma prova anterior, no modelo do que você vai enfrentar, você está calibrando a sua teoria. É um ciclo virtuoso nos estudos. Fazer questões, errar questões, entender o motivo do erro, voltar na teoria e não errar na próxima vez que você se deparar com um item que cobra o mesmo conceito. Então, vamos lá. É fundamental na sua jornada até a aprovação ter o estudo ativo por meio de questões como algo constante e rotineiro, realmente diário. Precisa ter um número bom de questões todos os dias. A quantidade exata, eu acho que a gente não precisa determinar aqui, vai depender muito do candidato, do momento da sua fase. Mas talvez o mais importante seja muitas questões todos os dias, de modo crescente ao longo do ano. Talvez no início do ano você não consiga fazer um número tão expressivo, mas você precisa sim ter o objetivo de aumentar o número de questões que você consegue fazer por dia ao longo do ano. Isso que eu te contei sobre fazer questões é válido para qualquer processo seletivo que envolva uma prova objetiva. Seja o PAS, o vestibular, o Enem, um concurso para diplomata, a prova da OAB, concurso para juiz, sempre o conselho vai envolver fazer questões. Mas há um conselho mais específico sobre o PAS, que é entender as suas grandes peculiaridades. Eu já falei disso quando eu comentei sobre o fator de correção, mas você também precisa direcionar o estudo sobre as obras. Elas devem se tornar aliadas na sua preparação. Infelizmente, no caso de muitos alunos, elas se tornam um desafio, um conteúdo que eles não conseguem absorver e que na hora da prova não se transforma em ganho de pontuação. Na verdade, é um ponto em que eles deixam de ganhar nota. Não pode ser assim na sua vida. Entenda o que são as obras do PAS. Aqui no Manual de Sobrevivência eu falo sobre isso, em outros vídeos também. E estude de maneira direcionada para o que a prova pode cobrar. Muitos alunos perdem uma quantidade enorme de tempo na hora do estudo da obra, vendo coisa que não pode cair, mas por medo, por paranoia, achando que eventualmente, e se tiver uma questão daquilo. O modelo da matriz do PAS é muito bom porque ele de fato direciona para a gente, com uma grande margem de segurança, o que deve ser cobrado, o que pode ser cobrado. Eventualmente cai alguma coisa ali fora, sim, mas é uma coisa ou outra.
Então, quando você busca se orientar pela matriz, quando você busca se orientar pelas provas antigas, você está seguindo um ótimo caminho. Até aqui, então, eu falei de constância, princípio, que justifica ter essa constância ao longo dos dias, estudo ativo por meio de questões, dominar a teoria e sempre buscar questões para aprofundar sua teoria, entender as nuances do PAS, fator de correção, obras. Sinceramente, se você conseguir, desde o início da sua jornada de preparação, levar em conta esses fatores e não ficar adiando, ficar pensando, vou deixar lá para o final, vou deixar ao longo do ano, você estará em uma vantagem enorme. Agora, os outros conselhos envolvem você continuar assistindo aqui o Manual de Sobrevivência do PAS, já que a gente vai ter vídeo detalhando cada termo do edital, e se for do seu desejo, procurar mais sobre a plataforma do Guia do PAS, a plataforma que realmente direciona para a prova, por meio de aulas completas com os melhores professores de Brasília, banco de questões com milhares de itens do Sebrasp e até mesmo de outras bancas com resolução comentada, simulados inéditos e 3 livros físicos que você recebe em casa para se preparar. Você é meu convidado para estudar com guia. Agora, continue com o Manual de Sobrevivência do PAS. Um abraço e até o próximo vídeo. Bons estudos, meu caro!